Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula estudando o sistema esquelético. Então peguem lápis, caneta, caderno, façam suas anotações que a aula já vai começar. Sistema esquelético. O corpo humano adulto é composto por aproximadamente 206 ossos unidos por articulações, os quais em conjuntos formam o esqueleto. No entanto, o número de ossos que formam o esqueleto pode variar, dependendo dos critérios de contagem, idade, de variações individuais e até de deformidades. O esqueleto é um arcabouço ósseo, significa que é uma estrutura óssea que sustenta o nosso corpo. O sistema esquelético é composto de ossos e cartilagens. Os ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unindo-se uns aos outros por intermédio de junturas ou articulações, que constituem o esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização. Um exemplo é o cálcio. De sua matriz óssea, fibras colágenas proteoglicanas. O osso é um tecido vivo, complexo, dinâmico, uma fórmula sólida de tecido conjuntivo altamente especializado que forma a maior parte do esqueleto e é o principal tecido de apoio do corpo. O tecido ósseo participa de um contínuo processo de remodelamento dinâmico, produzindo osso novo e degradando o osso velho. Quando perguntamos do que os ossos são formados, rapidamente muitos respondem que são constituídos apenas de cálcio e lembram também do fosfato. Entretanto, diferentemente do que muitos pensam, os ossos que compõem o esqueleto humano são formados também por vários tipos de células que pertencem ao tecido ósseo. Olha que imagem de tecido. Prestem bem atenção, ó. Osteoblasto, osteócito, a matriz óssea e osteoclastos, pois vamos falar deles agora em seguida. Os ossos são formados por um tipo de tecido especial de tecido conjuntivo, o tecido ósseo, que possui uma matriz intracelular mineralizada. Este tecido, apesar de que muitos pensam, é formado por células vivas, os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. O primeiro grupo de células é responsável pela síntese da matriz óssea, estando essas células relacionadas com a reparação do osso. Os osteoclastos atuam na reabsorção do tecido ósseo. Já os osteócitos estão relacionados com a manutenção da matriz e com a sua reabsorção. Bem, então o que nós podemos falar é que o osso é um órgão, né, e é formado por vários tecidos diferentes. O tecido principal do osso é o tecido ósseo. É um tecido especializado que vai se formando por células, né, por matriz óssea, que é que vai garantir toda essa dureza, como se fosse o cimento praticamente do osso, ok? A matriz extracelular é constituída por uma porção orgânica e uma porção inorgânica. A porção orgânica da matriz extracelular, é constituída principalmente por fibras de colágenas, as quais apresentam em sua constituição o colágeno tipo 1, né? Proteoglicanos e glicoproteínas. Já a parte inorgânica é constituída principalmente por íons cálcio, fosfato, além de outras substâncias em menores quantidades, como potássio, magnésio, bicarbonato. O cálcio e o fósforo formam cristais que, juntamente com as fibras de colágeno, são responsáveis pela rigidez e resistência dos ossos. Os ossos são revestidos por endósteo, o qual é constituído normalmente por uma camada de células osteogênicas, capazes de se diferenciar em osteoblastos, e pelo periósteo, tecido conjuntivo constituído por fibras de colágenas e fibroblastos. O endósteo e o periósteo estão relacionados com a nutrição e a formação dos novos osteoblastos. Aqui nós temos uma imagem, né, que nos apresenta o formato de um osso e que podemos observar nesse esquema a seguir. Essa estrutura desse osso longo apresenta a epífise, né, que está aqui acima, as extremidades do osso recobertas por cartilagem,
né? O periósteo é a membrana fibrosa que reveste externamente o osso. A diáfise, que é a porção do osso situada entre a epífise e envolvida pelo periósteo. E temos também o canal ósseo, que é o canal onde se encontra a medula óssea. Tecido hematopoético. Essa palavra vem da origem grega, hematos, que significa sangue, e poese, que significa formação e origem. É um tecido conjuntivo, responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa, e se localiza no interior de alguns tipos de osso. Este tecido é precursor da medula óssea vermelha. Então, nós temos aqui uma imagem bacana, medula óssea vermelha, os vasos sanguíneos, né, no interior é preenchido pela medula, que é uma parte amarelada, funcionando como depósito de lipídios, né, no restante é vermelha gelatinosa, constituindo o local de formação das células do sangue, ou seja, hematopoiese. Ok, aqui nós temos também, né, citando também que é popularmente conhecido como tutano, aquele ossinho, né, que nós já conhecemos. E agora nós vamos ver a forma dos ossos, porque eles têm classificação sim. É importante nós conhecermos essa classificação, até que isso nos ajude a entender um pouco mais o sistema esquelético, né? Nós temos os ossos longos, que apresentam o comprimento maior que a largura e espessura, e damos o exemplo como o fêmur, que é o osso da coxa, o húmero, osso do braço, e a tíbia, um dos ossos da perna. Temos os ossos curtos, apresentam comprimento, largura e espessura quase iguais. Exemplo, a patela, popularmente chamado de rótula, osso do joelho. Os ossos do carpo, que são alguns ossos da mão, e do tarso, os ossos do pé. Ossos chatos, são finos e achatados. Exemplo, a escápula, situada na região do ombro, as costelas e nos ossos do crânio. Função do esqueleto humano. Vamos avançando, hein? O esqueleto humano apresenta uma série de funções do organismo, que vão muito além da sustentação do corpo. Entre as principais funções desempenhadas pelo esqueleto podemos citar suporte do organismo, sim, ele dá o suporte. Proteção dos órgãos internos e dos tecidos moles, com certeza, na caixa torácica, no crânio, né? Em conjunto com os músculos, garante a nossa movimentação. Apoio aos músculos esqueléticos. Depósito de sais minerais, principalmente fósforo e cálcio. Relação com a produção das células do sangue, uma vez que a medula óssea é encontrada nos ossos. Nós acabamos de falar do sistema hematopoético. Aqui nós temos uma figura, né, anatomicamente, né, do nosso sistema esquelético. Temos os principais ossos, né, ó, o frontal, a órbita, mandíbula, acrômio, processo coracoide, a escápula, o húmero, o rádio, a una, carpos, metacarpos e falanges. Temos o fêmur, a patela, tarsos, metatarsos e falanges. Podemos aqui observar a órbita, osso zigomático, vértebra cervical, clavícula, externo, costelas, vértebras lombar, ilho, pubis, sacro, o isquio, sínfise púbica, fíbula e tíbia. E agora nós vamos avançando e vamos falar agora da divisão do esqueleto. É importante que nós entendamos essa divisão. O esqueleto axial, né, ele é formado pela caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica. Então, o esqueleto humano ele pode e deve ser dividido entre esqueleto axial e apendicular. E o apendicular compreende a cintura escapular, formada pelas escápulas e clavículas, cintura pélvica, formado pelos ossos ilíacos da bacia, e o esqueleto dos ombros, dos membros superiores e membros inferiores.
Então nós temos aqui o esqueleto axial, né, a sua descrição. O esqueleto axial é constituído por 80 ossos e fazem parte do esqueleto axial o crânio ou ocioide, vértebras, costelas e externo. O crânio é constituído por ossos faciais e ossos cranianos. De uma maneira geral, esses ossos garantem principalmente a proteção do encéfalo. Uma porção do sistema nervoso central também é protegida. O ocioide é um osso sem articulação, localizado na região compreendida entre a mandíbula e a laringe, na região do pescoço. Vértebras, os ossos que constituem a coluna vertebral. Uma de suas funções primordiais é garantir a proteção da medula espinhal. Costelas, ossos que apresentam formato de arco, encontrados no número de 12 pares. E o externo, osso localizado na parte anterior do tórax. Esqueleto apendicular. Então vamos lá. É composto por 126 ossos, os quais formam nossos membros. Fazem parte do esqueleto apendicular membros superiores, cintura escapular, membros inferiores e cintura pélvica. Os membros superiores são constituídos pelo húmero, ossos do braço, una e rádio, ossos do antebraço, carpos, ossos do punho, metacarpos, ossos da palma da mão e falange, ossos dos dedos. Cintura escapular. A cintura escapular é constituída pela clavícula e pela escápula. Membros inferiores. Os membros inferiores são constituídos pelo fêmur, osso da coxa, tíbia e fíbula, ossos da perna, patela, ossos do joelho, tarsos, metatarsos, falanges, ossos dos dedos. Então nós estamos vendo os ossos e os seus segmentos. Cintura pélvica é constituída pelos ossos do quadril, também chamados de ossos pélvicos. Nós temos aqui então o esqueleto axial, temos aqui o esqueleto apendicular. E como nós citamos, cintura escapular e cintura pélvica. Vamos falar agora do crânio, que é uma estrutura extremamente importante, pois abriga uma das estruturas mais interessantes e misteriosas do corpo humano, o cérebro. E consiste em uma caixa óssea dividida em duas partes, que fazem com que essa estrutura esteja protegida e segura. A cabeça é constituída por estruturas como crânio, face, escalpo, dentes e encéfalo, nervos cranianos, meninges, órgãos dos sentidos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e gordura. Também encontramos estruturas responsáveis pela ingesta de alimentos em vias aéreas superiores e vias aéreas superiores. A estrutura da cabeça é dividida basicamente em duas partes: neurocrânio, esqueleto da face, também chamado de viscerocrânio, né? E o neurocrânio consiste na proteção que envolve o cérebro, as meninges, porções proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos. O crânio possui um teto denominado de calvária e é uma base, composta pelo osso esfenoide, occipital e temporal. Dentre os ossos que fazem parte do neurocrânio, ainda podemos citar os ossos do etimoide e parietal. Já o esqueleto da face consiste nos ossos que circundam a boca, o nariz. Podemos citar estruturas como mandíbula, vômer, zigomático, maxila, palatino, nasal, lacrimal, concha nasal inferior. Temos aqui uma imagem bacana, nós estamos vendo aqui essas ranhuras que são suturas, né, do sistema articular que fazem a união entre os ossos, que nós veremos aí na próxima aula, o sistema articular, né? Nós temos aqui essa caixa craniana, né, essa divisão por cores para nós podermos obter uma observação, um entendimento melhor. Osso parietal, linha temporal superior, linha temporal inferior. O osso occipital
linha nuca superior, protuberância occipital, crista occipital, parte esquamosa do osso temporal, processo mastoide, o meato acústico, o processo estiloide, o arco zigomático, osso frontal, a asa maior do osso esfenoide, lâminas orbitais do osso etimoide, osso lacrimal, osso nasal, osso zigomático, maxila, os dentes e a mandíbula. Então aqui nós fizemos aqui uma descrição de cada um. É importante, nós vamos estar passando, né, falando um pouquinho de cada um, né, mas nós deixamos aí um descritivo, né, um pouquinho mais completo para que vocês no decorrer da aula também possam estar parando, visualizando, fazendo anotação e seguindo com a aula, ok? Então vamos lá, a parte do neurocrânio, como nós já falamos. Parte frontal, osso largo e chato, apresentando-se para frente e para cima, possuindo duas porções, vertical escama e horizontal, tectos das cavidades orbitais e nasais. Se articula com 12 ossos, esfenoide, etimoide, parietais, nasais, maxilares, lacrimais e zigomático. O occipital é componente importante para a formação da base do crânio. Possui uma abertura oval, denominada forame magno, onde se comunicará com o canal vertebral. Apresenta porção escamosa, uma lâmina curvada que se estende posterior ao forame occipital, e o basilar, anterior do forame occipital, e mais espessa. Esfenoide caracteriza-se por ser um osso irregular, localizado na base do crânio, anterior aos ossos temporais e a porção basilar do osso occipital. E aí vem as suas divisões. O etimoide, osso de característica mais leve, esponjoso e irregular. Situado ali na região do crânio, divide-se em 4 porções, né? Nós temos aqui as 4 porções citadas, lâmina horizontal, lâmina perpendicular e 2 massas laterais. Temporal, é um osso que se localiza de forma bilateral, muito complexo, pois o seu interior faz parte do aparelho auditivo e possui 3 partes principais, escamosa, timpânica e petrosa. Parietal, o osso responsável pela formação do teto craniano. Esse osso também se localiza de forma bilateral e se apresenta com 2 faces, 4 bordas e 4 ângulos. Esqueleto da face. Mandíbula, osso ímpar que apresenta a arcada dentária inferior. Possui uma porção horizontal, corpo, 2 porções perpendiculares e os ramos que se juntam ao corpo em um ângulo quase reto. Vômer é um osso ímpar, fazendo parte das formações posteriores e inferiores do septo nasal. Essa estrutura se articula com os outros ossos, como esfenoide, etimoide e maxilares e palatino. Zigomático apresenta-se bilateralmente, caracterizando-se por ser irregular e com estruturas denominadas face malar, fale orbital, face temporal, processo frontal, processo temporal, processo maxilar. Além de 4 bordas, faz parte da estrutura lateral da face e também como base da órbita. Maxila, o osso plano irregular, faz parte da formação das seguintes estruturas: tecto da cavidade bucal, soalho e parede lateral do nariz, soalho da órbita e seio maxilar. Cada um de nossos ossos apresenta um corpo e 4 processos. A maxila articula-se com os seguintes ossos: frontal, etimoide nasal, zigomático, concha nasal inferior, lacrimal, palatino, vômer, maxila do lado oposto. Palatino compõe a região posterior do palato duro, parte do soalho e parede lateral da cavidade nasal. Nasal, principal componente do dorso do nariz. Articula-se com os ossos como frontal, etimoide, maxila e nasal do lado oposto. Concha nasal inferior. Se localiza ao longo da parede da cavidade nasal, mantendo-se lateralmente, articula-se com os ossos do etimoide, lacrimal e palatino. Olha só quanta descrição que nós acabamos de ver, né? Vocês observem aquela figura da caixa craniana,
né, onde tem as ranhuras, né, onde nós temos os nomes de cada parte, de cada região do crânio. Acabamos de ver a descrição de cada uma delas e agora nós vamos seguir para o tronco. O tronco é uma das estruturas que mais possuem ossos. No tronco encontramos ossos da coluna vertebral, costelas, externos, escápulas, clavículas e ilíacos. A estrutura do tronco tem como principal função a proteção dos órgãos e manter a estrutura corpórea. Costelas. As costelas são estruturas responsáveis pela proteção e estruturação da região torácica. São os ossos em formas de semiarcos que fazem a conexão com o osso central denominado de externo, formando assim uma grande caixa para a proteção de órgãos, como os pulmões e rins. Consiste em um arcabouço formado por 12 pares de ossos. Esses ossos são classificados em 3 grupos. Então, vamos seguir, mas vamos dar uma olhadinha primeiro aqui nessa figura. Ó. Clavícula, coluna vertebral, escápula, costela verdadeira, o externo, costela falsa, costela flutuante, vértebras, sacro, ilíaco. Coluna vertebral. As vértebras são os ossos que formam a coluna vertebral. Entre uma vértebra e outra encontramos os discos intervertebrais, os quais atuam como um verdadeiro colchão entre cada um desses ossos. A coluna vertebral desempenha papéis fundamentais para a sobrevivência do indivíduo. Ela garante, por exemplo, suporte para o corpo e proteção para a medula espinhal. Uma porção do sistema nervoso central também ela garante essa proteção. Na coluna vertebral, observamos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, sacro e cóccix. O sacro é formado pela fusão de 5 vértebras, enquanto o cóccix é formado pela fusão de 4 vértebras. Vamos lá. Vamos seguir aqui com a imagem. Opa. Então nós tivemos aqui um pequeno problema com o slide, mas vamos seguir, né? Nós falamos aqui da coluna vertebral e vamos seguindo agora falando das costelas verdadeiras. Divididas em 7 pares que se articulam diretamente ao externo, através das cartilagens costais. Costelas falsas, divididas em 3 pares que se articulam de forma indireta ao externo, conectando-se assim também pelas cartilagens costais, estando estas unidas através da 7ª costela. E costelas flutuantes, divididas em 2 pares, são costelas que não se articulam com o externo e permanecem livres, servindo como origem e inserção de estruturas musculares que protegem os órgãos como rins e parte do fígado. O externo caracteriza-se por um osso em forma de T, que localiza-se exatamente na linha média do corpo. É um osso muito importante por ser considerado hematopoético, que nós acabamos de ver. É composto por 3 porções: manúbrio, corpo e processo tifoide, e tem como principal função a proteção do coração e a sustentação dos arcos costais. A coluna vertebral é uma estrutura que forma o eixo do corpo e é constituída por ossos, denominados de vértebras. A coluna vertebral apresenta também discos intervertebrais fibrocartilaginosos, que ficam localizadas entre cada uma das vértebras. Eles impedem que haja uma sobrecarga sobre as vértebras, absorvem o aumento da pressão e permitem uma mobilidade entre as vértebras adjacentes. Além disso, podemos observar na coluna vertebral também a presença de curvaturas que ajudam na manutenção do equilíbrio e da postura ereta. Funções da coluna vertebral. Sim, precisamos
né? Falamos sobre ela e vamos falar agora sobre a sua função. Bom, uma das funções dela é dar sustentação ao corpo, manter a flexibilidade para a movimentação do tronco, proteger a medula espinal. Coluna vertebral, né? Ela é constituída por 33 vértebras distribuídas por regiões. Então, nós temos a região cervical, a torácica, lombar, sacral e coxígea. A região cervical estende-se pela nuca e possui 7 vértebras, denominadas de cervicais. A região torácica estende-se pelo tórax e é constituído por 12 vértebras, denominadas de torácicas. Região lombar estende-se pelo abdômen e é formado por 5 vértebras, denominadas de lombares. Região sacral localiza-se na pelve e é constituída por 5 vértebras que são fundidas como uma única peça articulada com os ossos do quadril. Região coxígea, localizada logo após a região sacral e é constituída por 4 vértebras denominadas de coxígeas. Temos aqui uma figura bem bacana que nós já podemos, né, observar e ter esse entendimento. 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, 5 vértebras sacrais, 4 vértebras coxígeas. Temos aqui a região cervical, torácica, lombar e região sacral e coxígea. Observem bem a curvatura e observem bem na parte ereta. Nós aqui vamos falar agora um pouquinho, né, do processo transverso, né, que são os ossos que fazem parte da nossa coluna vertebral. Nós temos aqui o processo espinhoso, a lâmina no arco vertebral, o forame vertebral, pedículo do arco vertebral, face intervertebral e epífise anular. Olhem essa imagem aqui e observem os discos intervertebrais. E agora nós vamos falar das funções. A função do processo espinhoso, que é a parte do arco ósseo que se situa medialmente e posteriormente. A sua função é a movimentação. Processo transverso. São dois prolongamentos laterais, direito e esquerdo, que se projetam transversalmente de cada lado do ponto de união do pedículo com a lâmina. Função: movimentação. Processos articulares são em números de 4, 2 superiores e 2 inferiores, e são saliências que destinam a articulação das vértebras entre si. A sua função: obstrução. Lâminas são 2 lâminas, uma direita e a outra esquerda, que ligam o processo espinhoso ao processo transverso. Função: proteção. Pedículos são partes mais estreitadas que ligam o processo transverso ao corpo vertebral. Função: proteção. Forame vertebral, situado posteriormente ao corpo ilimitado lateral e posteriormente pelo arco ósseo. Função: proteção. Nós temos aqui a imagem, ó, as vértebras cervicais, torácicas, lombares e coxígenas. Nós temos aqui, ó, a nomenclatura, né, como ela é descrita numa evolução, numa anotação, num processo de trabalho na área da saúde. Nós temos aqui de C1 a C7 é as cervicais, T1 e T12 torácica, L1 a L5 vértebras, temos S1, S5 e a letra CO de cóccix. Então, quando o paciente acaba fraturando, é falado, o paciente apresenta, né, fratura na T3, T4, C5, C6, e assim que é feito pelo modo, né, na questão da terminologia na área de trabalho do profissional, ok? Aqui nós temos aqui uma outra imagem bacana, olha aqui que legal, né? Aqui apresenta anterior, posterior, e apresenta também aqui, ó, essa foto aqui, a curvatura, bem bacana, bem legal, né? Nós temos aqui também qual é a função dessas vértebras, né? As 7 vértebras cervicais proporcionam suporte à cabeça. As 12 vértebras torácicas garantem suporte para a cavidade torácica e estão conectadas às costelas.
As 5 vértebras lombares garantem suporte para a cavidade abdominal e também proporciona movimento entre a parte torácica e a pelve. Vértebras sacrais é formada por 5 vértebras fundidas e une a coluna à cintura pélvica. 4 vértebras coxígeas é constituído por 4 vértebras e garante o suporte do assoalho pélvico. Bem, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa segunda aula. Nós falamos sobre o sistema esquelético. Espero que vocês tenham gostado e eu já posso adiantar que na próxima aula nós iremos falar do sistema articular e sistema muscular, que está ligado totalmente ao sistema esquelético. Fizemos essa divisão para que o vídeo não fique muito longo e para que vocês possam absorver, né, o sistema esquelético. Assistam, façam suas anotações, porque nós vamos precisar aí deste conhecimento para podermos avançar no sistema articular e no sistema muscular. Agradeço a vocês todos, continuem usando máscara, higienização nas mãos, evitem aglomerações e até a próxima aula, alunos. Um abraço!